Bom dia a todos aí. Pessoal, hoje é nossa vista-prova. Vamos fazer a vista-prova aqui e depois aula normal, tá? Beleza? Avisa o pessoal do grupo aí que hoje tem aula normal, matéria normal, tá? Então vamos lá. Pessoal, aqui temos uma questão aqui da prova. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ali. Dá para ver aí? Aí. Pessoal, a questão trazia a seguinte pergunta. No que se refere ao princípio, os princípios que limitam e informam o direito penal, assinale a alternativa correta, tá? E a alternativa correta dessa aqui, e aí na sua prova, lógico, seria diferente, mas o conteúdo correto era esse. A conduta da mãe que autoriza determinada enfermeira da maternidade a furar a orelha de sua filha recém-nascida não configura crime de lesão corporal por conta do princípio da adequação. Beleza? Tá aí por eliminação. As demais estão incorretas, tá? E a correta seria isso aí, princípio da adequação. Beleza? Tá aí na nossa, lá no nosso material, tá? De sala de aula também, aula de princípios. Beleza isso aí? Alguém tem dúvida? Beleza? Então bora, seguindo. Essa aqui no meu material é a segunda, mas ainda no prova de vocês, lógico, seria diferente. Coloca aí. Marque a opção correta com base no princípio de direito penal na Constituição Federal, tá? Então, nós temos o seguinte, a alternativa correta, princípio da humanidade, impõe a proibição de criação de tipos penais ou pena que violem, né? Ou penas que violem direitos humanos. Tá aí, da Constituição Federal, princípio da humanidade. Também está nosso material lá, na aula de princípios, tá? Essa é a alternativa correta, tá? Lembrando que pediu aqui princípios que está na Constituição Federal. Beleza? Dúvidas? Bora. Outra alternativa diz assim, coloca aí outra questão. No que se refere aos princípios constitucionais do direito penal, examine as seguintes afirmativas. Reza o princípio da reserva legal que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E aí? Aqui está bem boa. De acordo com o princípio da irretroatividade, a lei penal não retroagirá, salvo, né, disposição expressa em lei. Olha, errado. Segundo o princípio da pessoalidade, né, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimentos de bens, né, de bem-ser, nos termos da lei, estendida a sucessores e contra eles executados, independente do limite do valor do patrimônio. Pessoal, nem falamos disso, tá? Então, tá aí a alternativa correta, seria somente a afirmativa 1, tá? Está correto. Beleza? Só isso. Belezinha? Também está na aula lá de princípios, né? Direito penal, princípio da reserva legal. Outra. Está lá o seguinte, um meliante, ou melhor, um agente tem em depósito, durante o período de 1 ano, 500 quilos de cocaína. Leve em consideração também que, durante, né, o referido período, tem entrado em vigor uma nova lei elevando a pena, né, relativa ao crime de tráfico de entorpecente. Sobre o caso sugerido, levando em conta o entendimento do STF, né, sobre o tema, assinale a alternativa correta. Qual que seria aí, pessoal? E aí nós temos assim, deve ser aplicada a lei mais severa, qual seja aquela que passou a vigorar durante o período
em que o agente ainda estava com a droga em depósito, né? Lei penal no tempo, beleza? Tempo do crime, lei penal no tempo. Tempo do crime, tá? Súmula 711 do STF, tá aí. Lá no nosso material, súmula 711. Essa é a alternativa correta. Aqui no nosso material, aqui, letra B. De vocês, estaria bagunçado. Pessoal, outra. Pandemia, enfermidade epidêmica amplamente disseminada, né? Que hoje é presente no nosso amado Brasil. A recomendação é que fique em casa e aproveite e estude mais e mais, meus caros alunos. Pronto. Mas, de acordo com o que dispõe o Código Penal, assinale a opção correta, né? E aí, por eliminação, você chegava na opção correta. A lei, né, excepcional ou temporária, embora tenha decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Está aí. Lei excepcional e temporária. Também no nosso material, lá da sala de aula. Tá? Lei penal. Lá no material, lei penal, tempo do crime, lei temporária e lei excepcional. Tá aí. Esta era a alternativa correta. Tá? Outra. De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar. A alternativa correta, a pena cumprida no estrangeiro, né, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa ou nela é computada quando idêntica. Tá aí. Lá no material nosso e também, né, tá, de sala de aula, quando falamos lá de crime à distância e crime pluris locais, lugar do crime, beleza? A alternativa correta aqui é a letra B. Na prova de vocês estaria bagunçado. Pessoal, outro. Dadas as proposições sobre lei penal excepcionais, leis penais excepcionais, está aí. Aí são leis também chamadas extravagantes ou especiais, aquelas que não estão contidas no Código Penal. São normas penais destinadas a vigorar em determinado período, nelas próprias consignadas. Como as temporárias, são normas destinadas a reger situações anômalas e gozam de ultratividade, ainda que não beneficia o réu. Tá aí. Ó, a alternativa correta para essa aqui seria somente a 3 e a 4 são verdadeiras, tá? As demais estão erradas, que na lei temporária não tem nada a ver com lei extravagante. São normas destinadas a vigorar em determinado período, nelas próprias consignadas. Também não, tá? Beleza? Estava lá na lei excepcional, quando falando de lei penal, no tempo, nosso material lá. Beleza? Tá aí um casinho prático. Tá lá. Xereque Azul, morador de Cuiabá, conheceu a namorada Fiona Rosa, uma jovem moradora da cidade de Várzea Grande. Com o passar do tempo e os efeitos da distância, né? Ali a distância era a ponte Sérgio Mota, né? Xereque Azul, motivado por ciúme, resolveu tirar a vida de Fiona Rosa. Pôs-se então a planejar a prática do crime em sua casa. Ela estava pensando lá em matar a Fiona Rosa. Em Cuiabá, tendo adquirido uma faca, instrumento com o qual planejou executar o crime, no dia que seguiu para Várzea Grande para encontrar Fiona Rosa, que lhe esperava na rodoviária. Xereque Azul combinou com a jovem uma viagem a passeio para a comunidade de Bocaina. Ao ingressar no ônibus que os levaria a Várzea Grande para a comunidade de Bocaina, Xereque Azul afirmou para Fiona Rosa que iria matá-la. Todavia, dada a calma de Xereque Azul, a jovem achou que se tratava de uma brincadeira. Durante o trajeto, Xereque Azul ofereceu a ela uma bebida contendo substância que causava a perda do sentido.
Após Fiona Rosa beber e dormir, sob os efeitos da substância, enquanto passava pela BR-364, em Cuiabá, Xereca Azul passou a desferir golpes com faca no peito da jovem. Quando chegou ao destino, Xereca Azul se entregou à polícia e Fiona Rosa, embora tenha sido socorrida, veio a óbito ao chegar no hospital. Qual que é a alternativa correta? O crime descrito no texto foi praticado de acordo com a lei penal no momento... Qual é o momento do crime? E aqui nós falamos lá na nossa aula também, lei penal no tempo, tá? Estava lá, ó, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Trata-se, portanto, do momento em que Xereca Azul desferiu golpe de faca em Fiona Rosa. Princípio o qual que era nosso tempo do crime? Da teoria da atividade. Beleza? Tempo do crime e atividade. Pessoal, beleza? Então, beleza. Agora, a dissertativa tinha assim: discorra de forma explicativa e objetiva sobre lei penal cega inversa. Pessoal, baba essa aqui, né? E aqui, nosso material estava lá na lei penal, tá? Chamada também de lei penal em branco ao avesso, era a lei penal em branco ao avesso. Que o preceito, né, a conduta criminosa é completa, mas o preceito secundário é incompleto. E o exemplo desse aí, qual que era? A lei de genocídio, tá? Que tem o preceito primário completo e o preceito secundário a pena não tem. E eles indicam outra pena de outros crimes. Prontos. Só falava assim e gabaritava. Prof, era assim. Pronto. Outra. Sacou? Alguma dúvida? E a outra discorra de forma explicativa e objetiva se é possível a lex terdia. E aí? É possível a lex terdia? O que é isso, professor? Lembra quando nós falamos lá, né, de combinações de leis penais, a lex terdia, e aí o Pleno do Supremo manifestou, né, aquele julgado proibindo a combinação de leis. Ou aplica tudo ou aplica nada, tá? A súmula 501 do STJ, aquela súmula que fala um monte de coisa, mas quase não diz nada. E seria assim, né, falar assim: é vedada combinações de leis penais, tá? Código Penal é omisso, mas o Código Militar ele traz expresso, tá? Então aí é proibido a combinações de leis penais. Pronto. Essa era a resposta aceitável. Beleza, povo? Show de bola. Pessoal de casa, alguém tem dúvida? Pessoal daqui do híbrido, alguém tem dúvida? E aí? Beleza? Galera de casa aí. Pessoal, dá uma olhada aí no grupo da sala aí, joga aí, pergunta aí. É aula normal, o pessoal talvez está achando que é correção de prova. Beleza aí? Beleza, povo? Pode seguir? Beleza, ninguém falou nada, acredito que esteja tudo beleza. Está dormindo de touca? Beleza. Vou agora, nós vamos começar outra matéria, povo. Pessoal, matéria nova hoje. Tá aí a vista à prova. Provinha tranquila, de boa, só para gabaritar. Tem quantas pessoas são mais? Eu estou vendo aqui, são 4. Hã? Só tinha como 2? Bom, cada um é cada um, né? Então, beleza. Depois, porque não sei o quê, porque nota, porque ponto, tá? Só estou analisando.
Quem está presente, povo, eu lembro quem está presente, quem não está, quem participa, não adianta. E hoje matéria importante. Avisa o povo, eu não entendo como é que não está presente. Primeiro, porque não deu. Agora, um negócio online, em casa, em qualquer lugar, pelo amor de Deus. Não adianta. Bom, vou aumentar essa câmera aqui. Beleza? Pessoal, vamos iniciar hoje, como nós falamos lá das teorias, né? Falamos lá do tripartido, bipartido, tá? Agora já sabemos, né? Lá que existe aquelas 3 colunas, né? Fato típico, ilícito e culpável. E aí vamos entrar em cada uma delas. Hoje nós vamos iniciar aí o fato típico. Tá? O que seria aí essa coluna lá, né? Lembra? Fato típico, ilícito e culpável. Nós temos que falar de um por um, tá? Hoje vamos falar do fato típico, tá? Belezinha? Show de bola. Pessoal, fato típico. Bora. Tá aí um conceito primeiro de fato típico. O que seria esse fato típico? Anota. Fato típico, pessoal, é o fato humano que se amolda com perfeição aos elementos do tipo penal. Então, pessoal, existe o fato típico que ele é composto dos seguintes elementos aí que nós vamos ver. São 4: conduta, resultado, relação de causalidade e aqui, tipicidade. Esses 4. Aí, o que tem que fazer? Presta atenção. Aí, é o fato humano. O fato que você praticou, lá, por exemplo, matar alguém, ele vai encaixar, certinho nesses 4 elementos ou nos elementos que determinado crime ele prevê. Tá? Nós vamos ver agora. Quais, por exemplo, crime material, precisa dos 4 elementos. Crime formal, não precisa dos 4 elementos. Tá? Então, fica aí com esse conceito do fato típico. Anota, o fato típico é o fato humano que se amolda com perfeição aos elementos do tipo penal. Tá? Beleza? Agora, por outro lado, você tira aí. O que seria o fato atípico? Fato atípico. Então, o fato atípico, anota. O fato atípico é aquele que não se amolda a nenhum tipo penal. Se o fato que você praticou não se amolda, se ele não encaixa, então você vai falar, fato atípico, tá? Fato atípico. Por exemplo, olha o fato atípico. Tá os aluninhos aqui na sala de aula e de repente um levanta, né? Levanta e fala, tchau, vou embora. Pega o celular enganado de outro. E aí? Que crime que é? Levou o celular enganado. É furto? É furto, povo? Levar o celular enganado de outro colega para casa? O Código Penal, anota, não prevê o furto culposo. O furto, ele só tem a modalidade dolosa. Você tem que ter o ânimo de apropriar a coisa. Eu quero esse celular para mim, eu pego. Se você pegar por engano e levar, colocar no bolso, achou que é o seu celular, não existe o crime de furto culposo. Então, presta atenção. O fato que você praticou não se amolda à norma, não se encaixa. Então, esse fato que você praticou será um fato atípico. Tá? Um exemplo aí para vocês aí, furto culposo, né? Não comete crime algum, tá? Culposamente. Por quê? Porque a modalidade do furto exige o dolo. Você tem que ter a vontade de apropriar a coisa para você. Tá bom? Então tá aí. Já no Código Penal prevê só a modalidade dolosa, beleza? Então, esse fato que você praticou, não tem na norma. Não tem furto culposo, tem furto doloso. Então, o fato que você praticou não encaixa, não encaixa, tá? Agora, furto doloso, você quis pegar, aí encaixa, Aí o fato é típico. Quando o fato não encaixa, o fato é atípico, tá? Quais são os elementos aqui, E vamos falar. Quais são os elementos aí? Quais são os elementos? Quais são os elementos que precisa estar previsto aí para cada crime, tá? Quais são os elementos que precisa
você precisa enquadrar. Então, coloca aí, dentro do fato típico, nós temos conduta, resultado, relação de causalidade, tá? E o último, tipicidade. Nós vamos falar de um por um, tá? Beleza? Agora, antes de nós falarmos desses condutas, nós precisamos falar para você quais são os tipos de crime que aí, para encaixar nesses elementos. Quais são os tipos de crime? Anota. Nós temos aqui, aí, quais os tipos de crime? Tá aí, coloca aí. Nós temos 4 elementos, né? Esses 4 elementos. Eles estarão, esses 4 elementos, dependendo do crime, ele estará completo os 4 elementos, tá? Dependendo do crime aqui, ó. Dependendo do crime, ó, ele terá previsto os 4 elementos. E dependendo do crime, só, por exemplo, só conduta e tipicidade. Anota, tipicidade e conduta, eles têm que estar previstos em todos os crimes. Anota, conduta e tipicidade, todos os crimes têm. Todos os crimes têm. Agora, tem crime, olha aí, que não tem resultado. Tem crime que não tem a relação de causalidade, não precisa. Quer ver? Nós vamos ver agora. Então, a regra, coloca aí. A regra. Todos os crimes vão ter conduta e tipicidade. Essa é a regra. Todos os crimes vão ter conduta e tipicidade. Tá? Aí é o seguinte, nós temos que partir para o crime, o principal que exige os 4 aqui, ó. Nós temos que partir, coloca aí, crime material. O crime material, ele vai prever conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Coloca aí. O crime material consumado, quando falar crime material consumado, ele vai prever, olha isso aqui, os 4 elementos. Quais? Anota aí. Vamos dar um exemplo de um crime material. O master. O crime material top de todos. Qual? Homicídio. Homicídio, pessoal, precisa dos 4 elementos. Precisa da conduta. Qual que é a conduta do homicídio? Olha lá, matar alguém. Matar alguém a tiros. Pronto. Então, para o homicídio, precisa da conduta matar alguém. Ó, outro elemento que tem no crime material consumado. Ó, tem o quê? Resultado. Se você matou alguém, vai ter um resultado. Qual o resultado? Morte. Olha lá, ó. Para o homicídio, resultado morte. Vai ter também o crime material consumado. Outro, vai ter a relação de causalidade. O que é isso? É a relação entre sua conduta, os disparos, com os ferimentos. É a relação entre sua conduta de disparar com os ferimentos causados na pessoa. Relação de causalidade. Tá? Outra, e por final, nós temos a tipicidade. Tudo isso que você praticou, conduta, o resultado, a relação de causalidade, tem a tipicidade, tem o tipo legal, encaixa na norma? Sim, encaixa. Por quê? Porque está previsto no 121, lá no Código Penal, matar alguém. Tá? Então, olha aí, olha interessante isso aqui. Olha interessante isso aqui. Agora vamos fazer isso é para você entender. Professor, mas aí eu não estou entendendo uma coisa. O senhor está falando que o crime material, ele exige, né, esses 4 elementos. Os 4 elementos têm que estar conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Povo, vocês estão aprendendo isso agora. E agora, vocês estão sendo diferenciados da sociedade. Presta atenção. E por que no caso Bruno, ele cometeu em tese um crime material? Cadê o corpo? Não exigia aparecer o corpo? Está aí a tese da defesa.
A defesa falou assim, excelência, mas se trata de crime material. Exige o resultado, morte. Cadê a morte? Viu que muitas vezes, agora vocês estão entendendo por como que a defesa ia atuar? Assim. Mas mesmo assim, ó, passando em cima de norma de estudo aí, condenaram o Bruno. Não se sabe ainda, né? Cadê? Mas eu não ganho o crime material que ele foi. Mas então, cadê a morte? Tá? Aí, o que alegaram? Que ele tinha outros indícios que ela morreu, mas aqui está exigindo o resultado morte para o crime material. Tá? Deixa essa polêmica para lá, que eles não vão entender. Muitas vezes, pessoal, a justiça que está na lei não é a justiça dos homens, tá? Não é, tá? Anota isso aqui. Então, para o crime material, aí cuidado, que é caso prático é uma coisa, isso aqui é outra. Professor, mas não tinha que ser a mesma coisa, tinha que unir, ó. Mas, tá? Então, para o crime material, olha aí, consumado, precisa do quê? Da conduta, precisa do resultado, precisa da relação de causalidade e precisa da tipicidade, tá? Precisa desses 4 elementos para configurar um crime material consumado, tá? Olha isso aí. Então, olha lá. Para o crime material, ou conhecido aí pelo STF de crime causal ou crime de resultado, nós temos que partir pelo dedo do crime material, tá? E aí o seguinte, e o que é esse crime? O que ele é? Esse crime material, o que ele vai fazer para nós? O que ele traz lá? O que ele tem? O tipo penal do crime material, ele vai trazer para nós o seguinte, ele vai descrever, né, a conduta e o resultado naturalístico. E exige a produção, né, a produção do resultado naturalístico para consumar. Beleza? Ele vai exigir a produção do resultado. Você está vendo? Está vendo que o homicídio é um crime material? Exige a produção da morte, tá? Exige, tá aí, os 4 elementos previstos: conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade, tá? Beleza? Guarda isso aí. Por quê? Porque nós vamos ver outros tipos de crime que não exigem esses 4 elementos, só precisa de 2, tá? O que seria, já vamos ver, o que seria esse resultado naturalístico? Anota aí. Coloca aí, resultado naturalístico. Resultado naturalístico, elemento do fato típico. Coloca assim, é a modificação do mundo exterior. É a modificação do mundo exterior ocasionada pela concretização da conduta criminosa. Esse é o resultado naturalístico. Beleza? Modificação do mundo exterior ocasionada pela concretização da conduta criminosa. Você pegou, disparou e matou o jovem. Você modificou o mundo exterior? Modificou. Você matou uma pessoa que ela andava sozinha, que ela tinha a família dela. O resultado naturalístico, você modificou o mundo exterior como? Você acabou com a vida dessa pessoa. Pronto. Ela existia sozinha sem você. Você foi lá e modificou o mundo dela, da família dela. Pronto, ela não vive mais. Você modificou. Se não fosse você, ela estaria viva. Tá? Tá aí. Agora vamos ver, pessoal. Tá aí. Todos os crimes. Nós vamos ver todos os crimes aqui. Tá? Todos os crimes, anota aí. Então, tá lá, o primeiro, crime material, já sabemos. Exemplo é o homicídio, tá? Já sabemos que o crime material precisa de quantos elementos, povo? Dos 4, conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Tá aí, é o principal, você pega por aí. Agora vamos ver outros que não precisa de alguns elementos para configurar. O crime material precisa desses 4
para configurar, para ser fato típico. Tá? Agora, olha isso aqui. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, o crime material vai precisar da conduta, que é o quê? Matar alguém a tiros. Vai precisar do resultado, que é a morte. Vai precisar da relação de causalidade, né? Que é o ferimento causado pelo projétil, pela bala. Tá? E vai precisar da tipicidade, que é o encaixe no Código Penal. Tá aí, ó. Tá? Este aqui, ó. Crime material vai precisar da conduta, vai precisar do resultado, vai precisar da relação de causalidade e vai precisar da tipicidade. Para configurar, para ser um fato típico, né? Aqui, ó. Para ser um fato típico do crime material, precisa dos 4 elementos, tá? O crime material vai precisar desses 4 elementos, beleza? E aí, olha isso aqui. Então, já entendemos aqui, ó. Já entendemos que o crime material precisa daqueles 4 elementos para se tornar um fato típico. Tá? Agora nós temos que ver o crime formal, o crime de mera conduta e o crime tentado. Tá? Para aqui, ó, para o crime material consumado, já vimos que precisa dos 4. E para o crime formal, o crime de mera conduta, para configurar para ser um fato típico, e o crime tentado, precisa dos 4? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Eu falei, ó, conduta e tipicidade estão previstos em todos. E aí o resultado em relação de causalidade tem alguns crimes que desprezam. E é isso que vamos analisar agora. Vamos analisar isso agora. Analisa isso agora. Tá aí. Crime formal, pessoal, para se tornar um fato típico, vai precisar dos 4 elementos? Anota aí, não. O crime formal, coloca aí, chamado também consumação antecipada ou resultado cortado. Crime formal, chamado também de consumação antecipada ou resultado cortado, coloca aí. Olha o que ele vai precisar para ser um fato típico, um crime formal para ser um fato típico. Anota aí. Ele contém apenas conduta e resultado naturalístico. Tá? Ele tem apenas conduta e resultado naturalístico. Só que é o seguinte, o resultado naturalístico, anota, o resultado naturalístico mas ele dispensa o resultado naturalístico para configurar. Então, na realidade, para o crime formal, volta aqui, ó. Ó, para o crime formal, precisa só da conduta, porque todos os crimes têm que ter, e precisa só da tipicidade. O resultado, ele dispensa, não precisa. No crime formal, anota, pode acontecer o resultado? Pode. Mas precisa? Não precisa. Vamos dar um exemplo aqui que você vai entender. Coloca aí. No crime, coloca aí. Extorsão mediante sequestro. Está lá no 159. Ó, eu pego e sequestro um aluninho aí. Falou, vou sequestrar ele. Chato demais em sala de aula. Pego e sequestro ele. Coloco numa casinha. Lá, pé da 90. Lá no final do pé da 90. Compra uma casinha, escondo ele lá e está lá preso. Deixa ele preso lá. Deixa ele encarcerado lá. Né? Sequestro ele. E começo a ligar para a mãe dele e pedir resgate. E aí? Estou ligando. Qual o momento que já está configurado o fato típico de sequestro? Qual o momento? Eu preciso receber o seu dinheiro, o dinheiro da sua mãe? Tá aí, ele é um crime formal, anota. Só com a conduta de eu levar você, já configurou. Pode acontecer de eu receber o dinheiro? Pode. Precisa? Não precisa. Está dispensável. Quer ver um exemplo? Olha aqui. Eu levo ele lá e estou sequestrando ele lá e está lá e estou ligando para a mãe dele já faz um mês. Ela fala que vai depositar $1 milhão na minha conta. Beleza? E aí eu, tá, beleza, eu entrego para a senhora ele, barará. E aí, marco para ela depositar na sexta-feira.
Na sexta-feira, quando ela vai depositar, o que foi? A polícia detona, acha o cativeiro, tira ele. Então, eu não recebi o dinheiro. Não configurou o crime? O resultado naturalístico é dispensável. Não. Eu já pratiquei o crime com a minha conduta de sequestrar ele. Ó, tá aqui, ó. Pode acontecer de eu receber? Pode. Vai configurar o crime? Vai configurar o crime, do mesmo jeito. Mas olha aqui, a conduta minha no sequestro, ó, a conduta minha no sequestro, só o fato de eu levar ele e exigir dinheiro, já está configurado. Por quê? Porque o crime formal tem como precisa da conduta apenas e do... Tá, a minha conduta de sequestrar alguém, ele, e levar, é uma conduta criminosa? Sim. Já configurou o crime? Já. Está enquadrado no Código Penal? Está enquadrado, tem tipicidade. Então, para o crime formal, anota, pô, está aí, ó. Precisa apenas da conduta e da tipicidade. O resultado naturalístico. O resultado naturalístico, ele pode até acontecer, mas para o crime formal, anota aí, ele é desprezível. Não precisa. Tá bom? Por exemplo, outro crime formal, você dirigir veículo automotor embriagado. Precisa se bater? Crime formal. Só o fato de você estar dirigindo já configurou. Precisa você matar alguém? Não precisa. Você está vendo? Então, coloca aí, para o crime formal, chamado consumação antecipada, vai precisar apenas da conduta e da tipicidade que tem para todos os crimes. E o resultado, professor? Pode acontecer? Pode, mas é desprezível, não precisa. É irrelevante o resultado, anota aí. E aonde que você pode confundir? Crime formal, você pode confundir, coloca aí, com o crime de mera conduta. Crime, olha o nome, tem que ajudar, pessoal. Crime de mera conduta ou simples atividade. Aqui que você pode confundir. O crime de mera conduta, ele é parecido com crime formal, anota. Qual que é a diferença? A diferença é, anota, crime formal, ele tem resultado, mas ele é desprezível. Coloca aí no crime formal, no crime de mera conduta, anota, não tem resultado. Não tem resultado. Não tem resultado naturalístico. Vamos lá, vamos ver. Só então para o crime de mera conduta, só precisa, de novo, mesma coisa. Olha aqui. Para o crime, vamos lá. Para o crime formal tem conduta? Tem. Tem resultado? Tem. Precisa? Não, não precisa. Tem tipicidade? Tem. Tá? Olha aqui. Para o crime formal só precisa disso, da conduta. Tem resultado? Tem, mas é desprezível. Tem relação? Tem, mas é desprezível. Esses dois é desprezível. Não precisa. Tá? Configura com a conduta e da tipicidade. Pode acontecer? Pode acontecer o resultado natural. É desprezível? É desprezível. Beleza. E o crime de mera conduta? Tira o crime de mera conduta, presta atenção. Configura com a conduta apenas e a tipicidade. Tem conduta? Tem, porque todos os crimes têm conduta. Tem tipicidade? Tem, porque todos os crimes têm tipicidade. E no mera conduta? Tem resultado em relação de causalidade? Anota. Não tem, nem acontece. Quer um exemplo? Anota aí. Olha o exemplo. Ato obsceno. Exemplo do crime de mera conduta chamado ato obsceno, 233. Você praticar um ato obsceno, você sai aqui da Univac e vai lá, vai fazer aquele bunda lelê, sei lá, arrancar roupa lá, ou fazer um ato obsceno. Precisa causar algum resultado? Alguém precisa ficar constrangido? Alguém precisa, eu não quis ver. Precisa? Não. Só o fato de você praticar o ato obsceno já tem resultado? Não tem resultado nenhum. Exige, não exige nada. O crime de ato obsceno não tem resultado. É o fato de você, é a sua conduta que você praticou já está tipificada. Tem resultado? Não tem, nenhum. É outra coisa, tá? Ficou, mas não é o resultado do crime. O crime já está configurado. O fato típico já está configurado com a conduta. Anota aí. Tá? Crime de mera conduta, não há um resultado naturalístico previsto. Tá?
Não tem. Beleza? E qual que é a diferença aí do crime tentado, pessoal? Crime tentado, anota aí. O resultado não foi produzido. Crime tentado, a diferença desse aí é que o resultado tem, mas não foi produzido. Tá? Por exemplo, tentativa de homicídio. Tentou, mas não praticou. O resultado ele não morreu. Beleza? Tá aí. Tá aí aqui, ó, pessoal. E aqui tá a diferença, ó. Tá aí, ó. Eu coloquei a diferença entre crime formal, que é o que pode você embaranar, crime formal com o crime de mera conduta. Tá? Coloca assim, ambos têm a consumação verificada com a prática, não. Ambos têm a consumação verificada com a prática, mas o crime formal, anota, dispensa o resultado naturalístico. Mas o crime formal dispensa o resultado naturalístico para a consumação. Para configurar ele, só basta o que? A conduta lá e a tipicidade. A conduta que é o primeiro e o último tipicidade. E o resultado em relação de causalidade? Dispensa, não precisa. Pode acontecer? Pode, mas não precisa. Tá? Crime formal dispensa o resultado naturalístico. Ainda que o resultado possa ocorrer. Tá? Qual que é o... Se ele ocorreu, o que acontece? Mero exaurimento do crime. Anota aí. Se o resultado do crime, se o resultado naturalístico acontecer para o crime formal, é mero exaurimento, está exaurindo o crime. Tá? E o crime de mera conduta, anota aí. O crime de mera conduta, coloca o resultado sequer, nunca, coloca aí, nunca é previsto no tipo penal. Não se cogitando, por óbvio, a sua ocorrência é dispensável ou não a consumação, tá? Tá aí. Então, o crime de mera conduta, o resultado sequer vai acontecer. Sequer é previsto, tá? Sequer é previsto. Não se cogita, beleza? Tá aí a diferença, pessoal, entre, tá aqui, ó, os 4 tipos de crimes aí. Crime material precisa, então, vamos lá. Crime material precisa dos 4 elementos para ser um fato típico, ó. Conduta, resultado, relação de causalidade. Coloca aí. Crime material aqui, ó. Precisa dos 4. Conduta, crime material. Resultado, relação de causalidade e tipicidade. Tá? Para o crime formal, precisa da conduta, porque todos os crimes têm. Precisa da tipicidade, porque todos os crimes têm. Resultado. O resultado ele é previsto? É previsto. Precisa? Não precisa. É dispensável o resultado em relação de causalidade. Mera conduta. Não de crime formal. E o de mera conduta? Coloca mera conduta. Mera conduta tem resultado? Tem. Tem conduta? Tem, porque todos os crimes têm. Tem tipicidade? Tem, porque todos os crimes têm. Tem resultado? O resultado do mera conduta em relação à causalidade não é previsto. Tá? Não é previsto. Nunca vai acontecer. Tá? E o crime tentado? O crime tentado, o resultado não se chega a acontecer. Tá? Tem conduta e tem tipicidade, mas resultado não. E não chegou a acontecer. Beleza? Tá aí, então, aí. Tá aí para nós entendermos como que configura o fato típico. Beleza? Já sabemos, então, esses 4 tipos de crimes aí. Tá? Agora nós vamos ter que entrar em cada um desses elementos. Ó. Vamos falar da conduta, vamos falar do resultado, vamos falar da relação de causalidade, vamos falar de tipicidade. Pessoal, conduta. Conduta, anota aí. Conduta. Pessoal, dentro da conduta, nós temos que falar um pouquinho da parte histórica dessas teorias. Aqui, ó. Conduta. E dentro temos que falar um pouquinho dessas teorias aqui, ó. Dentro da conduta, anota aí. A teoria que vai vigorar, anota aí, a teoria que vai vigorar para a conduta, coloca aí, é a teoria finalista. Finalista. Que diz o seguinte, conduta
É ação e omissão humana, consciente e voluntária, lembra? Dirigida a um fim. Lembra? Ou seja, o agente faz ou deixa de fazer algo, sabendo o que está fazendo e querendo fazer aquilo, porque almeja determinado fim, almeja uma finalidade. Você lembra que agora, aqui, na conduta, lembra que Veltzer trouxe, né, tirou da causalidade, né, o dolo e a culpa e jogou aonde? Dentro da conduta. Lembra? Antes ele falava, ó, essa conduta é cega, não fala nada. Aí nós temos que fazer, aí o que ele fez? Não, a conduta, para o cara praticar uma conduta, ele tem que saber se ele quer praticar, se ele tem vontade de matar, se então o que faz? Ele tirou lá da coluna da causalidade, ele tirou o dolo e a culpa e colocou dentro da conduta, lembra? Por isso que agora a conduta ela tem uma finalidade, anota aí. Veltz diz, né? Olha lá. Veltz disse o seguinte: causalidade é cega. Lembra? Por não haver, né, o querer do agente. Conduta separada por dolo. Aí o que ele fez? No finalismo, o que ele fez? Ele colocou, né? Ele colocou o dolo e a culpa dentro da conduta. Beleza? Aí a crítica aqui, pessoal. Qual que é a crítica? O finalismo, ele vai falhar, finalismo penal, ele vai falhar apenas pelos crimes culposos. Os crimes dolosos, tudo bem, a conduta, né? A conduta, eu quero praticar um crime doloso, quero matar, beleza. Mas para os crimes culposos, a conduta, você tem o querer de praticar um crime culposo, anota aí. Lógico que não, né? Então é o seguinte, no finalismo penal, falha no campo dos crimes culposos. Por quê? Já coloca assim, que nesta espécie de crime, o resultado é involuntário. Tá? O Veltz mesmo, o que ele faz? Ele reconhece essa falha. Tá? Aí, quando ele reconheceu essa falha, ele falou assim, fica para os crimes culposos, o resultado é involuntário, não tem como explicar a finalidade, porque o finalismo é o quê? É uma finalidade, eu quero praticar, eu quero o resultado. Para os crimes culposos, eles não soube explicar, por quê? Porque o culposo você não quer. Eu estou dirigindo e mato uma pessoa culposamente, eu queria matar ela? Não queria, aconteceu. Então, o finalismo falha para os crimes culposos. Aí, Veltz, o seguinte, ele reconhece a falha, mas foi tentar, anota aí. Ele foi tentar, o que fazer? Ele foi tentar arrumar. Aí, ele veio com um conceito aí, outro conceito chamado, coloca aí, mas não pegou. Coloca aí, não pegou. O conceito da teoria cibernética. Conceito de teoria cibernética. Lá em 1930, ó. Já pensou, 1930, ele trouxe assim, ó. Conduta é ação biociberneticamente antecipada. Ixi, aquela época, quando ele mandou esse palavrão aí, o povo assustou. Tá? Que ele diz o seguinte, havendo em todo caso o controle da vontade pelo agente. Aí ele fala o seguinte, não é mais um controle de finalidade, e sim de vontade. Tá? E aí diz que essa vontade, aí ele falou assim, não é mais um controle de finalidade, agora é uma vontade. E a vontade, ela tem tanto para o crime doloso quanto para o culposo. Tá? Tentou explicar essa teoria aí, mas anota aí, não pegou. Anota aí. Essa teoria não pegou. Aí mais tarde veio o alemão, Johannes Wessel. O que ele fez? Ele tentou emplacar aí a teoria social, anota aí. Teoria social, que traz um aspecto social aí dessa conduta. Aí ele fala o seguinte, ó.
Para o autor, o que ele disse? Conduta é um comportamento, anota aí, comportamento humano com transcendência social. Ó. Beleza? Aí ele traz essa conduta, só que anota aí, também não pegou. Qual que era a grande vantagem dessa teoria? Anota aí. Permitia ao judiciário suprir o vácuo, permitia ao judiciário suprir o vácuo existência entre a letra da lei e a realidade social. Essa era a grande vantagem. Tá? Ele dizia, já que a conduta, né? Já que para ser conduta é necessário haver um resultado socialmente relevante. Só que a nota não pegou essa teoria, por quê? Porque, como ele falou, ó, o judiciário que tem que criar aí analisar esse vácuo. Aí é o seguinte, muitas vezes o juiz, quando ele julgava uma conduta aqui, essa finalidade, essa conduta do meliante, aqui no Rio Grande do Sul, o juiz da Bahia podia julgar diferente. Aí ia causar o quê? Anota aí, insegurança jurídica. Tá? Insegurança jurídica. Tá? Por exemplo, o juiz do norte que considerava algo era uma conduta, o juiz do sul podia julgar ao contrário, falando, não, essa conduta não é penalmente relevante. Duas condutas ia estar com o juiz. A conduta do juiz lá da Bahia poderia ser um julgado e a conduta aqui do Rio Grande do Sul podia ser de forma julgada por outra forma. Tá? Então, anota, conceito também dessa teoria social não pegou. Permanece o quê? Anota, teoria finalista, só que aí com essa crítica aos crimes culposos, que não tem uma finalidade, né? Porque a finalidade dessa teoria finalista, que ele fala ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida ao fim. E geralmente, né, para os crimes culposos, você não tem uma finalidade de praticar. Tá? Para os crimes dolosos, beleza, mas os culposos. Fica essa crítica, mas permaneceu o conceito aí da teoria finalista. Tá? Tá aí a teoria adotada, finalista da conduta. Beleza? Pessoal, característica da conduta. Coloca aí, característica da conduta. Característica da conduta. Quais são as... Tem 3 características básicas da conduta, anota aí. 3 características básicas da conduta. A primeira, coloca aí. Não há crime sem conduta. Não há crime sem conduta. Não há crime sem conduta. Todo e qualquer crime tem conduta, anota. Todo e qualquer crime tem conduta, que é o primeiro elemento. É o primeiro elemento de todo e qualquer fato típico, é a conduta. Então, todo e qualquer crime tem conduta. Pessoal, por que está dizendo isso aqui? Coloca. Hoje, o direito penal moderno, anota aí, hoje o direito penal moderno não admite, né? Não admite os crimes de mera suspeita, que tinha, olha aí. O que é isso, crime de mera suspeita? O que é isso, crime de mera suspeita? É uma expressão criada aí, coloca aí, pelo italiano Vincenzo Manzini. Ele diz o seguinte: o agente, né? O agente não é punido pelo que efetivamente fez, tá? Ou deixou de fazer. Ele é punido pelo estilo de vida. Fala assim, ó, ele não é punido pelo que ele fez, só pelo estilo de vida ele é punido. Você quer saber onde tinha isso aí? Anota. Tinha, coloca aí, tinha lá na Lei de Contravenções, lá no artigo 25, anota aí. Tinha lá a contravenção de vadiagem. Ser vadio. Vadiagem. Olha o seguinte, olha o artigo 25 dizia: ter alguém em seu poder, depois de condenado,
por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio, ou mendigo, gazua, chave falsa ou alteradas, né? Ou instrumento empregado usualmente para a prática de crime de furto, desde que não prove a destinação. Olha isso aqui. Você, então, se um dia você já foi condenado por roubo, beleza, transitou em julgado, acabou, você já cumpriu sua pena, tá? Você está andando na rua, aí você está com uma chave no bolso, uma chave lá, uma chave. E você pegou ela aí e não sabe a destinação dela, não sabe. Guardou, achou na rua e guardou. A polícia parava, e aí joga, mão na cabeça. Aí, geralmente, quando a polícia já manda a sureira, o cara que já teve culpa no cartório, o que ele faz? Não, não fui eu. Nem estou perguntando. Entendeu? Você tem que agir cínico. Polícia, esse aí ele nem vai parar. Se você mandar o outro, ele nem para. Se ele fazer, você assustou e falou, o que eu fiz? Parou. Ele fala, parou. Põe a mão na cabeça, mão na parede, bora, e começa a te revistar. Aí ele botava a mão no bolso, arrancava essa chave. Perguntava para você, e aí, o que é essa chave? Aí você, não sei, eu achei. Aí ele, como assim você achou? Qual que é o seu nome, CPF? Pegava o seu nome, CPF, enquanto isso, um estava batendo baculejo e perguntando para você, o outro já consultava lá no CIOSP, né? Papai falava, você já foi condenado, né, amigo? Tem passagem? Tem passagem? Pergunta o cara sabe. Tem. Estou vendo aqui, você já foi condenado, né? Por roubo, já? Então, beleza, eu vou levar você, porque você está com essa chave aqui e você não me explicou. Levava o cara. Ou, por exemplo, você está na rua, mendigo lá, não faz nada, está com uma chave. Parava ele e aí joga. O que você está fazendo? Você trabalha? Não, estou lá tudo sujo, cheirando cola, com uma chave no bolso, uma casua que fala isso aí, essas michas. E aí? Da onde você acha? Não sei, levava embora. Sacou? Só pelo estilo de vida. Você não podia para o que você praticou? Nada. Estava com uma chave que você não sabia a origem, mas você é mendigo ou você já tinha sido condenado. Levava você, tá? Uma contravenção penal, lá de lei de contravenção penal. Olha lá. E tinha pena simples de 2 meses, né? A 1 ano e multa. Aí aconteceu o seguinte, né? O pleno do STF, anota, no julgamento do recurso extraordinário 583, está lá no informativo 722, decidiu que a contravenção penal versava sobre vadiagem, não foi recepcionada pela Constituição Federal, tá? Segundo o pleno, a contravenção constituía um exemplo claro, coloca aí, de direito penal do autor. Direito penal do autor, você não pune a pessoa pelo que fez, mas pelo que é, tá? Anota aí. O sujeito não é punido, né, pelo que fez, mas sim pelo que é. Tá? Aí, o que o STF também afirmou nesse julgado? Coloca aí. O STF afirmou também que vadiagem não coloca assim, que a vadiagem, né, não colocava perigo nenhum de bem jurídico tutelado pelo direito penal. A vadiagem colocava qual bem jurídico? Nenhum. Motivo pelo qual sua previsão no ordenamento vai, né, contra o princípio da ofensividade. Lembra? O princípio da ofensividade tem que ter a lesão, tem que ter no mínimo uma lesão que você cometa ou não, ou coloque em perigo com um bem jurídico. Vadiagem, qual que é o bem jurídico? O cara não está fazendo nada. Pode ser aí, tá ficando na rua, sujo, tá sujando visualmente a cidade. Não. Beleza? Então, não colocava perigo a bem jurídico nenhum. Tá aí. Então, pessoal, tá aí para vocês. Não existe direito penal do autor, tá? Não há crime também sem conduta. Todo e qualquer crime precisa de conduta, tá? Tá aí o exemplo de quando não tinha conduta, ia direto tentando aí, né, punir a pessoa aí como direito penal do autor do que ela é. Não existe no nosso ordenamento. Não pode ser previsto no nosso ordenamento. Beleza? Pessoal, outra.
Outra característica, coloca aí. Coloca assim. Somente ser humano pode praticar crime. Somente ser humano pode praticar crime, tá? Cachorro pode? Não. Cavalo, esse dia tem um burro preso lá em Maceió, não sei onde. O delegado prendeu o burro, estava dentro da cela. Que o burro estava junto, né, com o cara na hora que o cara matou, levou o burro, está preso. Pode? Não. Coloca aí. Somente ser humano pode praticar crime, exceto, coloca assim, exceto a situação das pessoas jurídicas, empresa, né, nos crimes ambientais. Cuidado. Quando falou de crimes ambientais, tem que lembrar das pessoas jurídicas. Esse sim pode cometer crime ambiental, tá? E somente ser humano pode cometer crime, exceto as pessoas jurídicas também que podem cometer crime ambiental. Beleza? E outra característica, coloca aí. Somente os atos no mundo exterior ingressam no conceito de conduta. Pessoal, coloca assim, a cogitação, você cogitar, eu vou cogitar matar alguém hoje. Está aqui na minha cabeça. O cara me encheu o saco e falou, cara, eu vou matar esse cara aí. Você cogitar, que é a primeira etapa do intercrimes, coloca aí. O que é o intercrimes? Coloca assim. Intercrimes. Intercrimes, ele tem a cogitação, preparação, execução e a consumação. Primeiro, você cogita na sua cabeça, você prepara para matar, executa e aí consuma o fato. Tá? Então, você coloca aí, a cogitação que está na cabeça do agente, coloca aí, você cogitar, nunca é punível pelo direito penal. O que está na cabeça nunca é punível pelo direito penal. Tá? Coloca assim, ó. Segundo Nelson Hungria já dizia, enquanto a vontade criminosa não se liberta do claustro psíquico que existe na mente do agente, o direito penal não está autorizado a agir. Enquanto está na sua cabeça essa cogitação de matar, direito penal não age, tá? Coloca assim, é o direito de perversão. Coloca assim, direito de perversão. Todo e qualquer ser humano tem o direito de ser perverso. Tá? Todo e qualquer ser humano tem o direito de ser. Você pode ser perverso na sua cabeça, desde que você não exterioriza isso. Ah, quero matar, não sei o quê, vou matar. Fica aí na sua cabecinha. Não pode também exteriorizar pela fala. Se eu falo, ó, eu tenho vontade na minha cabeça de matar ele, e falo, ó, vou te matar. Aí você já está causando qual crime? Você exteriorizou. Qual crime? Ameaça, né? Ameaça. Então, se eu só pensar, ficar na mina cabeça, só pensando, vagabundo, vou te matar, beleza. Todo ser humano tem o direito de ser perversão. Tá? Todo ser humano tem o direito de perversão. Todo ser humano tem o direito de ser perverso. Beleza? Direito penal não pune o que a cogitação. Agora, o direito penal, ele vai punir preparação, execução e consumação, aí sim, porque já está no mundo exterior. Cogitação na cabeça, não. Tá aí o que nós tínhamos que falar das características da conduta pessoal. Formas de conduta. Pessoal, quer parar, dar um tempo aí? Que hora que dá um tempinho aí? Da intervalo? Dá um tempinho para o povo aí, né? Vamos parar um pouquinho do intervalo e já voltamos aqui, tá? Pessoal, vamos retomar aí. Vamos finalizar aqui as formas de condutas, né? Estamos aqui, então, falando da conduta. E vamos falar das formas de conduta. Bora aí.
Pessoal, formas de conduta. E aí nós temos a conduta, coloca aí na modalidade ação. Conduta na modalidade ação. Tá? E aí, pessoal, é chamada aí conduta positiva. Anota. Conduta positiva. O que é isso aí? O agente faz algo. O agente faz algo. Tá? Pessoal, e aí é quando, né, a conduta é praticada por uma ação. Tá? Então, quando ele é praticado por uma ação, anota. Há sempre uma norma penal proibitiva. Quando a conduta é de ação, vai ser sempre uma norma falando não. Quando é por ação, vai ter uma norma que vai o quê? Proibir. Não. Tá? Por exemplo, matar alguém. Se você, a sua conduta é de matar, a norma diz que você não pode. Tá? Então, quando a conduta é positiva por ação, coloca aí. Há sempre uma norma penal proibitiva, tá? Que se contrapõe contra ela. Beleza? Então, chamado aí, quando a conduta é por ação, coloca aí, são crimes comissivos. Anota aí, crimes comissivos. Crimes comissivos. Beleza? Crimes comissivos. Tá? Agora, por outro lado, nós temos que analisar também que existe a omissão. Anota aí. A omissão. A omissão. Chamada também, coloca aí, conduta negativa. A ação é positiva, agora é conduta negativa. Aqui, você anota, o agente deixa de fazer algo. O agente deixa de fazer algo. Coloca aí, é uma inação, uma não ação. É o não fazer. Aqui a norma penal é preceptiva, anota. Preceptiva. Norma penal, então, aqui é o quê? O que ela faz? Ela impõe uma prática em um determinado comportamento. Ela impõe uma prática em um determinado comportamento. A norma fala, faz, e você se omite. Beleza? Na ação, a norma fala assim, ó, não faz, você faz. Aqui é o seguinte, faz, e você não faz. Tá? Um exemplo disso aí, coloca aí, omissão de socorro. Omissão de socorro. Lá do artigo 135 do Código Penal. Crime omissivo, ó, crime omissivo. Coloca aí, crimes omissivos. Vamos lá no 135, olha aí. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, tá? Ao desamparo, né? Ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesse caso, o socorro da autoridade policial. Bom, aqui é o seguinte, você está passando lá na via e você podia ter parado e ajudado a criança. Você passou, só olhou, ainda filmou, tá? Você poderia, se não tinha nada que te impedia, se a via não estava perigosa, se não tinha nada, você podia ter ajudado. Aí você omitiu o socorro. Ou, se você não podia, você passou lá, não podia, o carro estava pegando fogo, você tinha que fazer o quê? Ligar para a autoridade pública, beleza? Esse é o conteúdo aí da omissão de socorro. Tá? Pena aí, né? De 1 a 6 meses. Beleza? Beleza? Tá aí, então. Omissão de socorro é um crime o quê? Comissivo, onde a norma manda você fazer e você não faz. Belezinha, povo? Pessoal, nos crimes omissivos, nos crimes, né? Comissivo de boa. Agora vamos ver aqui o que mais pega é os omissivos. Crimes omissivos. Coloca aí, é o não fazer, né? A inação. Crimes omissivos. Pessoal, existem os crimes omissivos próprios ou puros,
crimes omissivos próprios ou puros, e os crimes omissivos impróprios, né? Espúrios, comissivo ou chamado comissivo por omissão. Os comissivos próprios, que é próprio da omissão, olha isso aí, são aqueles nos quais a omissão está descrita. Aqui, a omissão está descrita no próprio tipo penal, tá? Aqui é o seguinte, ó, em regra, esses crimes, né, omissivos próprios, anota aí, são crimes de mera conduta, já vimos. São crimes que precisam só da conduta e da tipicidade. Nem tem resultado, tá? Aqui, são crimes de mera conduta, coloca aí. Também o que? Não admite tentativa. Não tem crime comissivo. Vou tentar cometer um crime omissivo. Entendeu? Vou tentar omitir. Não tem como, tá? Então, não admite tentativa. Cuidado, são em regra crimes de mera conduta. São também crimes que não admitem tentativa. Coloca aí, são crimes unissubsistentes. O que é isso? Conduta, né? Conduta é um único ato suficiente para a consumação. Só precisa de um ato. Ele é um ato só, já configurou, tá? Sujeito ativo. O sujeito ativo. Coloca aí. Quem é que pratica esse crime? Desses crimes omissivos próprios, coloca aí. É crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. Crime comum. Qualquer pessoa. Por exemplo, omissão de socorro é para qualquer pessoa, tá? Isso você tem que colocar o seguinte, aqui, nos crimes omissivos próprios, a conduta, né? A descrição, ele fala, ó, faz, você não faz. Tá? Os crimes homicídios. Manda, ó, socorre, você não socorre. Tá? Aqui, não admite tentativa. Aqui, geralmente são crimes de mera conduta. E aqui, o sujeito passivo, o sujeito ativo que pratica é qualquer pessoa. Tá? Esses são os crimes omissivos próprios. Agora, os crimes omissivos impróprios. O que é isso? É uma omissão, mas olha aqui, é uma omissão, mas ela é o quê? Imprópria. O que é isso aí? Olha isso aqui. Aqui isso é o seguinte, coloca aí. Aqui são aqueles que descrevem. Aqui é o seguinte. Aqui é uma omissão onde que no conteúdo dele, lá no conteúdo penal dele, está descrito para ele fazer. Esse aqui, ó. Descreve uma ação e ele fica inerte. Sacou? Aqui, a omissão imprópria é o seguinte. O tipo penal descreve uma ação, tá? Mas o agente fica inerte. Para quem que é esse crime aqui? Aqui, pessoal, os omissivos impróprios é para quem tem o dever de agir. Anota aí. Quem tem o dever de agir. Quem que são essas pessoas que têm o dever de agir? Por exemplo, aqui é para quem? Para o pai que tem responsabilidade em cima do filho. Para o bombeiro, para o policial. Anota aí. Olha o seguinte. Aqui, o sujeito ativo, quem pratica esses crimes omissivos impróprios, são crimes próprios ou especiais. Por quê? Coloca aí. Porque precisa de determinadas pessoas especiais. Por exemplo, policial. Isso aqui é só para o policial. Esse aqui é só para o bombeiro. Esse aqui é só para o pai que tem responsabilidade com o filho. Tá? Aqui, ó. Seguinte. Então, coloca aí. São crimes de natureza material. A consumação depende da verificação do resultado. E aqui, nesse crime, por isso que ele é impróprio, ele também admite tentativa. É diferente. Cuidado, pessoal, para não confundir o omissivo próprio, que é para qualquer pessoa, e o omissivo impróprio, que é só para determinada pessoa. Tá? Beleza? Guarda isso aí. Aqui é para quem tem o dever de agir. Anota aí. O omissivo impróprio é para quem tem o dever de agir. Bombeiro. Guarda isso aí. Beleza? Pessoal,
Crime de conduta mista. Crime de conduta mista. Aqui é o seguinte. Crime de conduta mista. Aqui é o seguinte. É aqueles crimes seguinte, que tem uma parte inicial que é uma ação e uma parte final que é uma omissão. Dentro desse crime tem uma ação e tem uma omissão. Ó, isso aqui é um crime de conduta mista. Olha isso aqui. Alguém que vê a carteira de uma pessoa cair do bolso e ao invés, né, de pegar e devolver, o que ela faz? Primeiro ela pega a carteira para si, uma ação. E depois ela deixa de restituir o titular, uma omissão, né? Pratica o tipo, está lá, 169, parágrafo 2º lá, apropriar-se de coisa achada. Tá? Beleza? Ó, com efeito, se a pessoa não sabe quem é o dono, se você acha que você não sabe quem é o dono, você não pode ficar. Ah, achei não sabe. Não. Aí o que você tem? Né? Você não sabe quem que é o dono do bem, você tem 15 dias para procurar e entregar o objeto, né? Ou não, se não obter eles, o que você deve? Deve entregar na autoridade judiciária aí, ou autoridade policial. Lá na polícia tem um achados e perdidos, leva lá. Tá? Tá aí, ó. Ó o 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda do seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Nessa mesma pena incorre. Olha lá. Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixa de restituir ao dono, ou legítimo possuidor, ou entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Cuidado, se achar o celular caído lá na praça, se você não sabe quem que é, você tem 15 dias para você devolver ela aí. Vai lá na polícia e entrega lá. Tá? Lá tem um achados e perdidos. Tá? Beleza, pessoal? Lembrando, coloca aí, lembre-se que direito penal, uma coisa é considerar perdida, né? Quando está em local público e aberto. Cuidado. Coisa perdida é quando você está onde? Você está na praça, que é público e aberto. Você achou uma carteira, beleza. Você achou, você não deveu. Cuidado que agora você está dentro da casa de alguém, essa pessoa acontece o seguinte, perdeu o relógio de 40 mil, aí está lá conversando com você, fala, gente, perdi um relógio de 40 mil, cara, paguei nele 40 mil, nem sei onde é que está, aqui dentro de casa. Aí está lá assistindo o jogo com ele, ele foi pegar uma pipoca, você enfiou a mão do dedo do sofá, você achou o relógio. Você olha o relógio e põe no bolso. E aí? É coisa perdida? Coloca aí. Coisa que está em local particular, aí mudou. Aí é furto. Cuidado. Tá? Essa coisa achada e perdida aí, você tem esse crime 169, você tem que achar em que? Lugar público. Tá? Se é dentro de casa de alguém, se é dentro de local particular, é furto. Cuidado. Beleza? Não confundir. Tá aqui que eu estava falando aqui, eu passo coisa aqui, né? Tá? Tá aí que o pessoal do híbrido aqui não viu. Tá aqui, é coisa de conduta mista, tá? É crime de conduta mista. Tem duas ações. Tem ação, tá? No início e omissão depois, tá? Começa com a ação e depois termina com a omissão. Tá aí o 169, conduta, tem duas condutas, conduta mista, tá? Conduta mista. Beleza? Show de bola. Pessoal, teoria da omissão. Teoria da omissão. Pessoal, teoria da omissão. Lembra? Já falamos da omissão própria, é aquela que está descrita no tipo, né? Descrita no tipo. A imprópria, né? Que é dever de agir, está onde? A imprópria descreve a ação, ela fala assim, ó, descreve a ação, mas aí o agente, né? O agente que tem o dever de agir não descumpre, não cumpre, né? O Código Penal brasileiro, anota aí,
adota teoria jurídica ou normativa acerca da omissão. Teoria jurídica ou normativa acerca da omissão. Segundo essa teoria, anota aí, a omissão não é simplesmente o não fazer. Segundo essa teoria, a omissão não é simplesmente o não fazer, mas sim o não fazer o que a lei determina que seja feito, tá? Não fazer qualificado, tá? Aqui o apenas não é o não fazer, é o não fazer o que a lei está determinando, tá? Teoria jurídica ou normativa da omissão, anota aí. Belezinha? Bora. Pessoal, e temos a teoria naturalista. Tem a teoria naturalística da omissão, teoria naturalística da omissão. Segundo o qual, anota aí, a omissão equivale ao não fazer algo. Só isso. Coloca aí, essa teoria não foi adotada pelo Código Penal, tá? Então, você anota que o nosso Código Penal adotou a teoria jurídica ou normativa acerca da omissão. Então, tem que ser um não fazer o que está na lei. Beleza? Está aí a teoria da omissão. Teoria da omissão. Pessoal, e agora nós temos Vamos finalizar isso aqui e a gente finaliza a conduta. Pessoal, nós temos as exclusão da conduta, anota aí. Exclusão da conduta. O que exclui a conduta, galera? O que exclui a conduta? Anota aí, o que exclui a conduta? O que exclui a conduta? Temos aí, coloca aí. Caso fortuito ou força maior, exclui a conduta. Atos ou movimentos reflexos, exclui a conduta. Sonambulismo e hipnose, exclui a conduta. E temos a coação física irresistível. Coação física irresistível. É o quê? Avisa absoluta. Também exclui a conduta. Vamos ver uma por uma. Pessoal, caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. O que é isso aí? Anota. Pessoal, caso fortuito ou força maior, coloca aí, são acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis. É algo que acontece imprevisível e é inevitável. Tá? Coloca assim, que escapam do controle da vontade humana. Escapa do controle. Acorda quem está dormindo, cara. Escapa do controle da vontade humana. Escapa do controle da vontade humana. Coloca aí. Ou seja, não havia como o agente prever o acontecimento e, portanto, evitá-lo. Beleza? Pessoal, embora não há uma unanimidade na doutrina, entende-se, né? Não é unânime. Tem uns que falam a mesma coisa, não. Agora é o seguinte, entende-se que há diferença entre caso fortuito, que diz, caso fortuito tem origem humana. Caso fortuito tem origem humana. E força maior teria origem do quê? Do fenômeno da natureza. Por exemplo, caso fortuito, olha isso aqui. Manifestação humana. Está lá um protesto. Saíram um monte de gente na rua aí, Lula livre, 450 milhões de pessoas na rua, gritando aí. E aqui estava ali, ó, na FEB, tinha 10 mil pessoas. Aí, uma mãe, ela tem que chegar em casa para dar um remédio para o filho às 5 horas.
Ela saiu do trabalho às 4h30 e contando que ia chegar na casa dela, quando ela chegou na FEB ali, que tinha um monte de pessoa interrompendo o trânsito. O que seria isso? E se ela não chegasse em casa, a filha ia ter o quê? Convulsionar. Tinha que pintar o remédio para ela, senão ela tinha convulsão. O que é isso? Seria um exemplo de caso fortuito. Por quê? Porque aí tem origem humana. Tem origem humana. Agora, e força maior? Força maior teria aí o fenômeno da natureza. Por exemplo, tsunami. Tsunami. Vai lá e inunda. Aí a cidade seria um fenômeno da natureza. Tá? Pessoal, não há unanimidade na doutrina, mas fica com esse conceito aí. Caso fortuito tem origem humana e força maior tem origem no fenômeno da natureza. Por exemplo, inundação, uma inundação. Beleza? Bora. Aí a diferença. Também isso exclui a conduta. Esses fatos praticados excluem a conduta. Tá? Outro. Atos e movimentos reflexos. Atos e movimentos reflexos. Anota aí. Coloca assim. O que são atos e movimentos reflexos? Coloca aí. São reações corporais a uma determinada provocação. Reações corporais a uma determinada provocação. Anota, tais atos independem da vontade humana. Tais atos independem da vontade humana. Sabe aquele que você vai no médico, ele te dá uma batidinha lá no joelho, vai tum, mexe? Seria isso aí, um ato reflexo, tá? Pessoal, olha isso aqui. Aí a doutrina vem com uma história, coloca aí. Qual a diferença entre ato reflexo e os atos ou ações em curto-circuito? Ó, o que é isso? Olha o que ele fala. Os atos reflexos, é isso que eu te falei. Você, pum, bateu em você, você, pum. Deu no seu joelho ali, pum, você teve um ato reflexo. Pum, você, pum. Tá? Atos, agora é o seguinte, ele diferencia ato em curto-circuito, que aí também seria o seguinte, atos em curto-circuito são explosões emocionais repentinas que, a despeito disso, são controláveis pela ação humana. Ele fala que esse ato ou ação curto-circuito são controláveis. Por exemplo, você está lá no ônibus, a mulher, aí o cara passa a mão nela, ela pum, dá uma cotovelada na cara do cara. Seria, diz que, um ato ou ação em curto-circuito. Ela até podia controlar, tá? Tá aí. Já os atos reflexos não são independentes da vontade humana, diferente. O ato em curto-circuito, esse seria controlável. Já o ato reflexo não seria controlável. Beleza? Povo, qual a diferença entre ato habitual e costume? Ato habitual e costume. Coloca aí. O ato habitual consiste na repetição ou reiteração de um comportamento. Repetição ou reiteração de um comportamento. Ó, todo dia. Ao passo que o costume, anota, é um comportamento pela reiteração, é composto pela reiteração de um comportamento, requisito objetivo, aliado à crença na sua obrigatoriedade. Já o costume, ele precisa dos dois requisitos, do requisito objetivo e o requisito subjetivo. É um comportamento, né? Uma reiteração de comportamento, que é o requisito. O costume é reiteração de comportamento, mas ele crê na cabeça dele que esse comportamento seria obrigatório. Olha lá, sacou? Ó, dirigir mexendo no celular. É um exemplo de quê? Ato habitual. Você não é porque na sua cabeça que dirigir com o celular na mão, ele é obrigatório, né?
Sacou? Esse seria aí tá? Esse seria aí um ato habitual, tá? Dirigir e mexer no celular, tá? Beleza? Só que coloca aí, como tal, né? Esse ato habitual não exclui a conduta criminosa. Nenhum dos dois exclui. Nenhum dos dois exclui. Tá? Costume, então, pessoal, cuidado que o ato habitual não precisa do requisito objetivo, não acredita que é obrigatório. O costume você acha, eu falo, cara, eu achei que era. Ó, é costume meu virar sempre a direita, sai de casa lá, vira a direita. Aí do dia para noite, tá? Mudaram, inverteram a rua ali agora. Cara, eu virei ali, porque era um costume meu virar ali, e eu achava que ali aí era permitido eu ir, não era contramão. Mas do dia para a noite, essa eu veio lá e mudou. A perto de casa, esse dia fez isso. Todo dia eu virava na rua ali da Giza. Agora, esse dia eu fui, virei, todos os carros virados para cá, um monte de gente jogando luz, eu falei, que é isso? Depois eu fui ver que era o quê? Era proibido agora virar ali. Sacou? Era costume meu, eu acreditava que ali. Eu fiz um comportamento de eu virar todo dia e ainda tinha o requisito subjetivo de eu acreditar que ali o quê? Era obrigatório a virada ainda. Poderia virar. Tá? Beleza? Tá aí. Cuidado que o ato habitual, nem o costume, exclui o comportamento, a conduta criminosa aí. Tá? Pessoal, sonambulismo, anota. Sonambulismo e hipnose. Sonambulismo e hipnose. Coloca aí. Sonambulismo. No sonambulismo / hipnose, olha aqui, não há consciência nem vontade do agente. Cuidado. Então, você lembra que nós precisamos, a conduta, ela tem que ter uma finalidade, ela tem que ter uma vontade, né? Ato voluntário, né? E tem que ter uma vontade. Aqui, anota, no sonambulismo e na hipnose, não há essa consciência nem a vontade do agente. Olha aí. Ambos, coloca aí, representam autêntico estado de consciência. Então, não há conduta. Anota, isso exclui a conduta. O cara praticar o ato quando está em sonambulismo, pode ver. O cara acordou lá, vai lá e comete alguma coisa, pega a coisa do cara e joga lá embaixo, destrói, pega e dá uma facada no cara deitado na cama. Se conseguir comprovar que ele estava em sonambulismo ou estava hipnotizado, exclui a conduta. Beleza? Não há conduta. Por quê? São autêntico estado de inconsciência. Não tem consciência nenhuma. E automaticamente não tem conduta. Beleza? Por último, pessoal. Bora aí. Por último. Coação física irresistível. Aviso absoluto. Anota. Olha o nome. Coação física irresistível ou vis absoluta. Anota. Povo. Coação física irresistível. Olha o nome. Coação física. Tá? Física. Coloca aí. O coagido é coloca aí, corporalmente / fisicamente controlado pelo coator. O coagido é corporal, coloca aí, corporalmente / ou fisicamente controlado pelo coautor. Olha o seguinte, não há, portanto, liberdade no agir. Não há, portanto, liberdade no agir, nem voluntariedade do agente. Beleza? O coagido, anota, a pessoa que está sendo coagida é mero instrumento do crime. Quem vai responder? Apenas o coautor
o coator, né, que está coagindo, que responde. Por exemplo, coloca aí a figura do bombadão, o cara bombadão e o filezinho de borboleta. O bombadão é do comando vermelho e o filezinho de borboleta é por nenhuma. E aí o bombadão pega e enforca ele, por aqui dá uma gravata, bate na cara dele, pega a mão dele, bombadão enforcando ele aqui, fala, pega a pistola. Ele fala, não, pega a pistola, hoje você vai ser batizado pelo comando. Não, vai ser comando. Ele, pá, pá, na cara dele, enforca ele por aqui, pega o braço dele, segura a pistola, segura junto a mão do bombadão, pega na mão do filezinho de borboleta lá, e põe assim. Aí o cara, não, vai sim. Ah, não vou. E a vítima lá caindo, não, por favor, não me mata, vai, não sei o quê. Pã na cara do filezinho, pã, os caras batendo, espancando ele. Aí vai, atira, o cara não vai, pega o dedo do filezinho de borboleta e pá! E mata o cara, a vítima. Pronto. Está batizado, já é do comando. E aí? Coação física irresistível. Anota. Visa absoluta. Coação física irresistível, anota. Exclui a conduta. Por quê? Anota. Por ausência de vontade. Consequentemente, anota, o fato é atípico. Se não tem conduta, lembra naqueles 4 elementos? Todo crime precisa ter o quê? Conduta e tipicidade. Se não tem conduta, acabou o fato típico. Coloca fato atípico. Fato atípico. Sacou? Cuidado, pessoal. Eu disse coação física. Tem que ter uma imposição física, corpórea, anota. Ao passo que, anota, a coação moral irresistível, anota. Prevista lá, anota. No 22 do Código Penal, coação moral. Agora é o seguinte, nela, presta atenção, nela, você lembra que eu acabei de falar que a coação física irresistível, o fato é atípico, porque pela ausência de conduta. O fato é atípico, não tem nem conduta, fato atípico. E a coação moral, estou dizendo moral irresistível. Aqui, olha o seguinte, o coator não controla fisicamente o coagido. Ele apenas coloca aí, ele intimida e ameaça. Intimida e ameaça. Na coação moral, coloca aí. Na coação moral, ele atua, o coator, ele atua na vontade do coagido. E a vontade dele fica viciada. Lembra o exemplo? Olha isso aqui. O exemplo está lá no qual? Gerente de banco. Está lá o gerente do banco entrando no Bradesco, o povo chega lá, faccionário, pum, fuzil na cabeça dele, bora, entra no carro, pum, no estômago dele, pum, porrada, bora, eu não bate de mim, bora ali. Pega ele, e aí, tudo bem, gerentão? Sempre tem o cara mais que controla, tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor vai com a gente lá na agência e o senhor vai abrir o cofre para nós. Ah, não vou porque o cofre tem horário, não tem como, tem uma ceia, Thunderbuster, Master, Mega Drive, Double Trip, só abre quando tem eu e tem mais outro. Não vai abrir? Para um pouquinho. Pega o telefone, oi, tudo bem? Ô, bonitinha, tudo bem? Onde você está? Estou aqui em casa. Está aqui, fala com sua filha. Viu? Ué, como você conhece minha filha? Eu já estive lá e tem alguém lá com ela. Ah, filho, isso aqui. O senhor vai abrir ou não vai abrir? Não, vou. Tá? Ó, o João Tripinha, segura a menininha aí até, ele tá indo lá com a gente, ele vai abrir. Qualquer coisa que fizer diferente, você já sabe, né? Acaba com a menininha. Na hora o gerente vai. Tá? O gerente vai lá e abre. Qual é isso aí? Coação moral irresistível. Anota. Coação moral irresistível. Qual que é a diferença? Pessoal, olha isso aqui.
Nós estamos conversando sobre os três elementos: fato típico, ilícito e culpável. A coação física exclui o fato típico. Exclui o fato típico. Torna esse fato atípico. Acabou. A coação moral, o fato é típico, o fato é ilícito, mas vai analisar apenas a culpabilidade do agente, tá? Ele só não vai receber pena, né? Anota aí, a coação moral irresistível exclui a exigibilidade de conduta diversa. Todo mundo que passa por uma situação igual o gerente cometeria esse fato, tá? Que é o terceiro e último elemento da culpabilidade. Cuidado, que a coação moral irresistível está aonde? Na coluna da culpabilidade. A coação física irresistível está no primeiro aqui, primeira coluna do fato típico, tá? Primeira coluna, já exclui o fato típico, acabou. Lembra no tripartido? Fato típico, ilícito e culpável. A coação moral irresistível exclui já de cara o fato típico. Tá? A coação moral não. O fato é típico, é ilícito. Quando vai analisar a culpabilidade, se ele vai receber pena ou não, aí exclui a culpabilidade pelo quê? Pela ausência da exigibilidade de conduta diversa. Qualquer um que fosse igual, que tivesse uma situação do gerente dessa, praticaria. E aí ele não recebe pena. Tá? Beleza? E o primeiro, a coação física, é ausência de conduta, já exclui o fato típico. Essa aqui não. Ele teve conduta, mas a conduta dele é viciada. É ilícito? É ilícito. É culpável? Aí que vai ficar a questão. Tá? Qualquer um, na situação desse gerente, abriria o cofre, porque a filhinha dele estava lá com quem? O Chico Tripa. Beleza? Povo, show de bola? Galerinha do híbrido aí. Rapaz, tá lotado aqui o híbrido, você não sabe. Maior gritaria, um monte de gente, tá tendo distanciamento, tá? Povo, não, tá? Não pode ficar muito perto. Povo, então, mais uma matéria aí. Vou parar por aqui para começar depois na outra, vamos começar. Terminamos aí, né? Conduta, falamos de tudo. Depois eu tenho que falar de resultado, relação de causalidade, tipicidade. Vamos terminar aqui para começar na outra aula. A gente fala das três, tá? Beleza? Fizemos a revisão hoje, falamos todos sobre conduta. Tá? O resultado também é rapidão, ó. A gente fala rapidão. Que horas são agora? 10h15, né? Belezinha? Show. Alguém tem dúvida, quer perguntar alguma coisa? Estou à disposição aí. Só vou finalizar aqui a gravação, mas aí taca o pau.